Então vai conversar com João Paulo Martinelli, professor do curso de pós-graduação de Direito Penal do Instituto de Direito Público de São Paulo. Obrigado, João Paulo, pela participação aqui com a gente. A Tainá já falou sobre essa sensação de impunidade. Por que a gente tem tanto a sensação de impunidade com crimes relacionados ao trânsito, mortes que acontecem no trânsito? A gente sempre fica achando, ninguém vai para a cadeia. Tem alguma explicação simples para isso? Existe aquela expectativa de que todo crime que acontece, todo acidente que acontece, vai terminar numa pena de prisão, necessariamente, e muitas vezes a pena é substituída por uma rescisão de direito, por trabalho comunitário, né? E também pela demora nos processos, né? Os processos demoram muito tempo para uma conclusão, muitas vezes por falha até na investigação. Nós temos um desmantelamento das polícias judiciárias responsáveis pela investigação, que não tem estrutura suficiente, né? E isso acaba por atrapalhar o procedimento, muitas vezes também sem as provas, na dúvida, tem que absolver o acusado. Agora, no caso específico, né, desse acidente em Copacabana, desses atropelamentos, a gente pode falar em falta de fiscalização, já que ele deveria ter entregue a carteira, não entregou, mas ficou por isso mesmo. Ele continuou andando por aí até agora, 2018, e acabou causando essa situação que a gente viu. Houve a falta de fiscalização no recolhimento, né, dessa carteira, que já foi suspensa, deveria ter sido entregue ao Detran. Não foi, ninguém fez nada, ninguém foi atrás, e talvez por isso ele tenha tido a sensação de que poderia continuar a conduzir e que não aconteceria nada com ele, né? Outro detalhe desse caso que deixa ele ainda mais complicado é o agravante aí da doença que ele omitiu, já que em declaração para o Detran, quando ele foi renovar a carta, ele não citou que tinha epilepsia e já possuía indícios da doença, já passava ali, tinha medicamentos no carro dele. O quanto isso é prejudicial, a gente pode perceber. Acabou acontecendo um acidente e por isso. Essa omissão pode complicar ele ainda mais, ou seja, ele acabou com a vida de uma criança de apenas 8 meses por omitir, ou seja, as autoridades deveriam saber e ele poderia dirigir mesmo com essa doença, mas, claro, seguindo umas regras precisas, não? O fato de omitir essa informação demonstra uma violação a um dever de cuidado, um dever imposto pela lei, de passar por uma avaliação diferenciada das demais pessoas, porque quem tem a epilepsia não está impedido de conduzir o veículo, né, de ter habilitação. Mas a avaliação é diferenciada. Inclusive, a própria renovação, a periodicidade de renovação é muito menor, não são 5 anos. De ano em ano tem que ser feita essa renovação, justamente para constatar se aquela pessoa tem condições de continuar a conduzir o veículo. Então, essa violação, esse dever de cuidado, pode configurar aí a culpa no homicídio. Agora, na sua opinião, o que minimizaria ou solucionaria, né, situações como essa? Porque não tem como fiscalizar todo mundo, eu acredito que não existe gente suficiente, agente suficiente, ou então você acha que, na verdade, o Detran está direcionando a fiscalização para outro tipo de infração, talvez um pouco mais leve do que essa? Eu vejo aí duas causas. A primeira é a solução clichê de sempre, mas que é verdadeira: falta de educação, falta de cidadania, do cidadão enxergar no outro uma pessoa que pode sofrer por um ato de imprudência seu, né? E também a falta de fiscalização para atos realmente graves. A gente vê muita multa sendo aplicada por quem entra no corredor de ônibus, por quem ultrapassa a velocidade, um pouco da velocidade nos centros urbanos, mas nas rodovias a gente percebe aí excesso de velocidade muito maior, pessoas com a carteira já com a pontuação estourada continuam dirigindo. Então, basta distribuir melhor a fiscalização para aquelas condutas que aumentam o risco de acidentes fatais. Tá certo. Obrigado, Dr. João Paulo Martinelli, professor do curso de pós-graduação de Direito Penal do Instituto de Direito Público de São Paulo, participando aqui com a gente e esclarecendo algumas dúvidas sobre esse caso, mais uma tragédia envolvendo trânsito aqui no Brasil. Obrigado, doutor. Agradeço. Obrigada.